noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Rosa, sou membro aqui do Grupo Operando Juntos. Hoje, dia 16/9, fazer o estudo do fechamento, tá, do dia. Lembrando a todos que isso aqui é uma sala de estudo, tá? A gente não passa call de compra nem venda, tá bom? Eu vou fazer a minha análise aqui baseada em comportamento e expectativa do preço, que é a maneira que eu opero. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Começando aqui pelo mini dólar. Hoje tivemos uma abertura em gap de baixa, tá? E aí cabe sempre observar onde que o preço abriu, tá? Pelo IFR, a gente percebe que ele abriu já em uma zona de sobrevenda, tá bom? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é esperar o preço fazer um movimento, tá? Ele corrigir esse movimento para a gente poder traçar uma FIBO, tá? Então a minha FIBO seria do fechamento desse gap aqui, tá bom? Para mínima desse candle, tá? Que foi onde ele parou e o preço voltou a fez uma correção, tá? E aí a gente percebe aqui que o preço, quando ele corrige até o 76, ele não teve nem força para romper, para chegar até o 111, que é a região de violinada, né? Então ele chegou na região, mas não fez o toque, tá? E aí o que ele fez? Mudou o comportamento aqui, tá? Teve essa mudança de comportamento, tá? Fez um topo acima desse aqui, tá? E um fundo acima desse aqui. Então isso já é uma mudança de comportamento. E aí o que a gente faz, tá? Nesse momento, a gente já pode retraçar o Fibo, tá? A gente já pode retraçar a Fibonacci com a expectativa aqui, tá bom? Então, quando o preço ele sobe, ele faz esse movimento, esse candle aqui, por exemplo, ele vem, toca aqui no 50%, tá? Do Fibonacci, deixa esse pavio e fecha com o corpo comprador, já pode executar a venda, tá? A compra, tá? Aqui é uma região, no rompimento da máxima, tá? Pelo menos a expectativa para chegar aqui no 61, tá? Essa é uma primeira leitura, tá? A segunda leitura é a seguinte: o preço continua a subir, fez um novo recuo, um novo pullback, tá? A gente já recalibra esse movimento, tá? Esse Fibonacci aqui, tá bom? A gente coloca nessa mínima com essa máxima e a gente vê que o preço ele ficou entre o 76 e o 61, tá? Fez um padrãozinho aqui praticamente de fundo duplo aqui, tá? Obviamente que o fundo duplo ele é uma figura de fundo, né? E não de meio do caminho, mas aqui a gente já poderia interpretar isso aqui como uma compra, tá? No rompimento desse movimento aqui, tá? E com alvo lá no 61, porém o preço segurou aqui na região de 111, tá? Ó, por isso que a importância sempre de observar essa região, tá? E o preço voltou, ficamos aqui entre o rompimento, fazendo pullback aqui na máxima, tá? Na máxima desse candle, onde foi rompido, tá? E o preço congestionou nessa região, tá? E aí, uma outra maneira de fazer a leitura, tá? De movimento baseado no comportamento e expectativa seria esse aqui, ó. O preço ficou nesse canal de baixa, tá? Nesse começo do dia aí. E aí a gente coloca a linha central no canal, tá? E aí vai fazendo a expectativa assim que o preço for rompendo o canal, tá? O preço rompeu o canal, a gente faz a dobra, tá? Então aqui já uma expectativa já foi cumprida, tá? Nesse rompimento. Aqui, rompendo já outra expectativa, tá? Outra expectativa cumprida. O preço segurou aqui, tá? Fez o pullback em cima da linha central. E quando ele rompeu novamente, a gente faz a nova expectativa, tá? E aí a gente percebe que nesse movimento foi mais forte. E se a gente colocar o outro canal, a gente percebe que o preço ficou segurando bem na região, tá? Aqui na região da linha central. E aqui já começou a consolidação, certo? E aí o que a gente faz nesse momento? Apaga, tá? Esses estudos aqui. Vamos excluir esses estudos, tá? E aí a gente tem um novo comportamento aqui, tá? Que é um comportamento de retângulo aqui.
tá? Então, a gente percebe aqui que o preço, esse candle, ele tentou fazer o rompimento, né? E houve falha. E quando a falha desse movimento que ele tentou executar para cima, ele veio executar o movimento todo para baixo, tá? Então foi o que aconteceu aqui. Quando ele perde essa mínima, ele ainda tentou fazer esse movimento, tentou fazer o rompimento, não conseguiu e veio executar o retângulo por completo aqui, tá bom? E aí, a expectativa é que quando há o rompimento do retângulo, a gente projeta ele para baixo, tá? E assim o preço foi indo, hoje praticamente das 11 até 1 hora, o preço foi cumprindo essa expectativa, tá? Que a gente percebe que ele faz um pullback aqui, ó, bem na região de suporte, tá? Do novo retângulo. E aí a gente vai executando o movimento para baixo, tá? Até ele não der um sinal que ele vai parar, a gente vai executando esse movimento, beleza? Então a gente percebe que aqui, nesse momento aqui, a gente já teve uma mudança de comportamento, tá? Então aqui, ó, ele já começou a fazer fundos ascendentes, né? Rompeu esse topo e fez um topo ascendente ali, tá? Mais um topinho aqui e o fundo, mais um fundo acima do anterior, tá? Aqui já uma mudança de comportamento e aqui a gente já teria encerrado as operações ou essas expectativas, tá joia? Tá? E aí, depois nós tivemos uma consolidaçãozinha, tá? Do meio-dia e 15 até praticamente as 3 horas, que era justamente o momento que teve a reunião do FONC, tá? E o Powell ia falar também, né? Às 3 e meia. Então, o preço ficou consolidado dentro desse canal. E aí, quando foi 3 horas, praticamente às 3 horas, o preço já começou a se movimentar dessa maneira aqui, tá? E para quem, de repente, fez uma dobra de canal aqui, tá? Aqui já poderia ter dado uma outra operação, tá? Então, feita essa dobra, aqui já foi uma operação. E quando as coisas começaram a se acalmar aqui, tá? Nesse movimento, já poderia ter executado uma nova dobra desse canal, uma nova expectativa, tá? E uma nova expectativa também, quando ele rompeu, tá? E a gente percebe que essa aqui, por exemplo, paramos na linha central, tá? Do canal, tá? E aí ele subiu, começou a executar esse novo canal aqui, tá? E o dia terminou nessa consolidação, tá? Isso foi o dólar no dia de hoje. Agora vamos falar do índice no dia de hoje. Então, o índice, ao contrário do dólar, abriu num gap de alta, tá? E aí a gente pode traçar esse candle invisível aqui como uma referência, tá? E sempre observar quando há um gap muito de alta, uma abertura muito de alta, a gente observa sempre o IFR para ver onde que o preço tá bom? E aí a gente percebe que ele estava bem sobrecomprado, tá? Na zona de sobrecompra. E o preço começou a lateralizar aqui, tá? Não conseguiu romper essa máxima desse candle, tá? E aí, quando perde esse fundo, quando o preço perde esse fundo, o que a gente faz como possibilidade, tá? De projeção de Fibonacci aqui, só para a gente ter uma ideia de onde o preço vai parar, tá? Então a gente pega daquele topo até esse fundo, tá? O último fundo. E vamos descendo as expectativas, tá? Então a gente percebe que aí o índice, aqui nós poderíamos ter traçado uma linha, tá? De tendência aqui. O índice se afastou e na hora que tocou essa linha, tá? Deixou um pavio muito grande aqui, tá? Sinalizando uma possível continuidade no movimento da queda, tá bom? E foi o que aconteceu. E aí, se fôssemos levando, tá? Descendo os níveis de Fibonacci, a gente percebe que ele deixou um grande de um pavio e um martelo nessa região do 141 aqui, tá? E aí, nesse momento, o preço reverteu, tá? Entrou nesse movimento de canal, num canalzinho aqui de alta, tá? E aí também a mesma coisa, o preço ficou consolidado aqui, esperando
a fala, tá? Lá da reunião do FONC. E aí quando a gente põe a linha central nesse novo candle, a gente percebe que ele parou exatamente na linha central, tá? E aqui ainda passava essa linha de tendência, tá? O preço, quando ele faz essa violação, tá, de um novo canal e não consegue executar o canal por inteiro, o que ele faz? Ele volta, tá, para o canal principal e executa o canal que ele estava, tá bom? Então aqui quando a gente percebeu que ele já fez esse topo mais baixo, e esse candle bastante vendedor, esse candle de venda aqui, a gente já poderia ter efetuado uma venda, tá? Até pelo menos a linha de tendência de alta do canal principal, tá bom? E aí ficamos consolidados aqui, tá? Nesse movimento. O preço tentava violar a região aqui da linha de tendência de baixa e não conseguia, né? Então quando eu tenho essa violação, ele executa o movimento para baixo, tá? E aqui tinha a região de ajuste, tá? Então, operaçãozinha aqui para tentar a região do ajuste, tá? E assim fomos indo até o final do dia nesse movimento, tá? Só aqui no final, né, às 4 horas aí que ele fez um movimento. Aqui a gente poderia também. Quem quiser, pessoal, vai fazendo essa expectativa aqui do canal, tá? Até ele mudar o comportamento. Quando ele mudou o comportamento aqui, que ele deixou um fundo mais alto que esse aqui, tá? E aí começou a deixar fundos mais altos, fazendo topos mais altos, aí já é uma mudança de comportamento, tá? Aí a gente já elimina esses canais e já fica atento para uma outra movimentação, tá? Que aí no caso era esse aqui, tá? Uma linha de tendência aqui. E aí quando ele perde essa linha, ele volta a executar o movimento de queda, tá? Tá bom, pessoal? Então esse foi o estudo do índice. Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, tá? Quem não tiver inscrito, curtam aí. E bora pra próxima, tá bom? Boa noite a todos aí.